Excelso, amigo, inauguramos na data de hoje um novo caminho que nos permita reunir corações e mentes no ideal do estudo. Enquanto perdura na terra sofrida e chorosa a pandemia devoradora. Todos os dias as más notícias, as tragédias, os óbitos, lamento. Entretanto, fazemos uma pausa neste momento doloroso e difícil que atravessa toda a humanidade para refletir sobre as questões magnas da vida. A vida continua. O berço não é o início, o túmulo não é o final. O berço é apenas a entrada na matéria e o sepulcro é apenas a aduana de saída para o reingresso no país da luz. Permite, pois, neste reencontro de corações e mentes de ambos os planos da vida, virtual, possamos nos abraçar, nos congregar em sintonia, criando uma onda saudável, positiva, proativa, em favor desses dias tumultuados e escuros que estamos atravessando. Abençoa o nosso esforço de continuar estudando as lições da série André Luiz. Seja em nossos corações otimismo e paz, hoje e sempre. Que assim seja. A palavra é sua, Marcelo. Meus amigos, todos estão me ouvindo, né? Sim. Muito bem. Nós estivemos a estudar o Obreiros da Vida Eterna dentro da visão do capítulo 16. Agora que todos estão em casa, nos seus gabinetes ou nas suas salas, e podem acessar tranquilamente o livro, a única coisa que se altera aqui é de que não estamos na sala da FEB. Estamos cada um cumprindo em sua casa os dispositivos das autoridades que prevêem o isolamento social e a temporária segregação nossa, para que possamos nos prevenir contra o contágio da virose, que tornou-se uma pandemia. O capítulo 16 de Obreiros da Vida Eterna nos oferece material de grandes reflexões. Eu o estive examinando mais uma vez, relendo hoje à tarde, refletindo sobre o trabalho extraordinário de Jerônimo, benfeitor, especialista em desencarnação, que vem à Terra para buscar 5 trabalhadores de diferentes categorias, de diferentes degradês evolutivos, emocionais, no sentido de levá-los agora de volta à pátria espiritual, fechados os seus ciclos reencarnatórios. O que é que nos leva a uma reflexão? Então, nós temos um prazo, aproximadamente temos uma época prevista para a desencarnação. Fujamos de qualquer conotação de data, dia, hora e mês certo. Não. Nós temos um prazo de validade do corpo físico que é previsto no mundo espiritual em cima da energia acumulada pelo perispírito para fornecer ao corpo e do nosso programa evolutivo de trabalho, chamado Programa das Recapitulações, que vamos exercer na Terra. Então, existem outros fatores que são tangenciais, ou são periféricos, ou correm à margem, que podem influir. Nós temos aí a moratória. Então, muita gente, mesmo com a previsão de vida de 80 anos na matéria, previsibilidade, prazo mais ou menos de validade, a pessoa, ao chegar aos 80, pelo que está fazendo, o seu empenho em alguma tarefa, merece do plano espiritual uma revisão. E nessa revisão da sua reencarnação, pode lhe ser acrescentado 5 anos, 10 anos, 20 anos. Caso maior,
Ou seja, quem cuida bem do seu vaso físico, que é sua ferramenta de trabalho, o mundo espiritual observa que enquanto este vaso físico estiver sendo útil, ele poderá servir para continuar abrigando o espírito nas atividades da Terra. Então, nisso, conta-se uma anedota relacionada com Chico Xavier. Se diz que Chico, muito doente, bastante doente, já agora no fim da vida, se dirigiu a Emmanuel dizendo que não conseguia mais nem levantar-se, quanto mais mover a mão para a psicografia. Ao que Emmanuel retrucou: nem pense em desencarnar, porque enquanto você tiver condições de fazer uma prece, vai continuar no corpo. Era o tratamento, pelo menos delicado, fraterno, que Emmanuel tinha para com o seu médium. Quem tem guia espiritual feminino geralmente evolui mais depressa, porque a mulher desencarnada vale por 5 guias masculinos. Em cima do exemplo cristão, nós encontramos esse benfeitor vindo numa época propícia para recolher aqueles 5 personagens, que ainda vamos ver mais 2, que estavam na época madura, digamos assim, era o fruto maduro que ia tombar da árvore da vida. Então, eles iam regressar ao mundo espiritual. Então, o primeiro foi Fábio. Depois tivemos a figura de Dimas, e vamos analisar essas 2 figuras para chegar a Cavalcante, chegar a uma personagem feminina, em que vamos olhar um por um, quando, sobretudo, na quarta-feira que vem, ou quando voltarmos presencialmente. Eu estou me valendo aqui de uma obra extraordinária, que todos podem ver, que é A Vida no Mundo Espiritual, escrita pelo notável vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Geraldo Campetti, onde ele teve a ideia extraordinária, luminosa, de fazer resumos, sinopses, de todos os capítulos das obras de André Luiz. Então, se gerou um volume extraordinário de mais de 700 páginas, e ele coloca no exemplo cristão. Esse capítulo 16 relata a desencarnação do fiel colaborador Fábio. Demonstra a facilidade do processo para quem se preparou devidamente para a morte do corpo físico. Aí, nesse ponto, a gente abre para as análises. Quem de nós está preparado? A rigor, ninguém. Minha querida amiga Dora Encontre, de São Paulo, enquanto tem algumas ideias muito fortes, algumas frases de efeito muito contundentes, é uma notável estudiosa do pensamento de Kardec. Ela costuma dizer que o espírita não tem medo da morte. O espírita tem vergonha. É diferente. Nos leva a uma reflexão, porque a rigor não podemos prever quem de nós é considerado completista. A palavra completista surgiu no livro já estudado Missionários da Luz, quando Alexandre, levando André Luiz a um dos setores de nosso lar, que prepara tarefeiros para reencarnar na Terra com atividades específicas, ele pôde ouvir um comentário entre os trabalhadores daquele setor preparatório de mergulhos no corpo, de que fulano de tal era completista, cicrano não. André Luiz quis saber o significado dessa palavra no mundo espiritual. E ela deixa bem claro que a palavra se refere àquele que veio com uma atividade ao planeta, mergulhou no corpo e deu conta 100% dela. Em 100 casos, somente 3 voltam completistas. Então, a porcentagem é muito baixa. 97 voltam com 25%, 50%, 75%. Alguns, a grande maioria, mais de 50%, volta com a tarefa não cumprida, quando em muitos casos volta com a tarefa falida. Ou seja, veio para semear a luz e volta mais sombrio que quando mergulhou no corpo. Então, isso nos leva a uma grande e grave reflexão sobre o nosso papel quando a doutrina espírita chega ao nosso mundo íntimo. Como estamos vivendo uma pandemia, como é que estamos lidando com a possibilidade de adoecer, mais ainda, depois do adoecimento, desencarnar? Como é que vamos chegar ao mundo espiritual se a nossa tarefa for, por um acidente de percurso, interrompida pelo Covid-19? O que é que nós vamos fazer? Que bagagem estaremos levando?
Algo 2 dias atrás, a benfeitora Marta, na página já enviada para todos, comentava de que nós somos um livro e não posso chegar com as páginas em branco no mundo espiritual. Dentro delas deve ter uma história contada, deve ter uma vida cheia, rica, plena de atividades no bem. Prossegue ele. Internado na casa transitória, a figura de a figura de Dimas, estamos falando do segundo personagem, esse ainda apresentava os sintomas de antes da morte, e tenta fugir à influência benéfica dos companheiros como se estivesse enlouquecido. Além do capítulo 16, onde está a figura de Fábio e de Dimas, o próprio André Luiz se assusta ao perceber de que Dimas foi trabalhador de uma casa espírita em Lavras. Já comentei com o grupo que eu estive por 4 vezes no Centro Espírita Augusto Silva, na cidade de Lavras, onde travei contato, na ocasião em que fiz palestra sobre este capítulo, eu travei contato com descendentes de Dimas. Ali estava uma filha dele. E a filha me disse que esse Dimas era o pai dela. Eu fiquei surpreso, conversamos ali um pouco na sala. Se ele era espírita, se ele teve uma compreensão da doutrina, como é que se desencarnou mal? É que começamos a observar que entre saber e viver existe apreciável diferença. Dimas sabia. Do ponto de vista familiar, ele se prendeu numa teia de egoísmo, de posse aos familiares. E com a desencarnação, ao se ver privado daquela gama de valores fluídicos que a família normalmente nos dá, estamos impregnados como peixes mergulhados num aquário, ou seja, banhados por aquele fluido da família, que é o núcleo que nos acolhe nas incertezas, nas inquietações e nas dores, como nas alegrias. Dimas se comportava no além como se estivesse enlouquecido. Ele simplesmente, numa expressão psiquiátrica, surtou no mundo espiritual, dando a Jerônimo e aos seus colaboradores um certo trabalho, e como a Zenóbia, a diretora da Casa Transitória Fabiano de Cristo, muito trabalho para poder acalmá-lo, porque ele não estava em condições de compreender que o desprendimento era inevitável. Então, para muitos desencarnados despreparados, inclusive da condição espírita, a desencarnação é um choque, porque o indivíduo se vê absolutamente agora divorciado de tudo aquilo que era a sua zona de conforto. Família, emprego, salário, a bebida, os amigos, o churrasco na laje. Aí o indivíduo percebe que agora está no mundo espiritual, entregue à sua própria sorte. E vai ser o colhedor da sementeira que tenha lançado ao mundo. Se a terra eu planto, é no plano espiritual que muitas vezes eu colho a maior parte. Não significa que na terra eu também não colha. Na terra existe plantação e muitas vezes colheita quase que de imediato. Mas, via de regra, as ações que eu pratico na terra, ela tem repercussões de natureza ética, comportamental, psicológicas. Não são possíveis de serem aferidas na terra. Elas passam a ser aferidas com mais agudeza, com mais intensidade, no mundo espiritual. Porque há muita coisa na terra que os tribunais não pegam. Crimes, delitos, muitas vezes insanidades, arbitrariedades que o indivíduo oculta. E ao chegar ao além, isso vem com uma força muito gritante, porque era tudo aquilo que o indivíduo escondeu de todos. Desvestido da roupa de carne, o indivíduo é o que é, sombra ou luz, perturbação ou claridade, pacificação ou guerra íntima. Jerônimo esclarece que Dimas não aprendeu a se libertar da saudade doentia dos familiares. Isso nos chama a atenção. A rigor, nenhum de nós está preparado para dizer adeus aos familiares. Quando vemos um familiar partir, muitas vezes entramos em descompasso. Eu bem sei isso pelo fato de ter participado, de ter trabalhado numa funerária. Então, quando os caixões eram pagos nos chamados planos funerários, eu providenciava o veículo da funerária Cristo Rei para entregar o caixão.
Quando o caixão chegava, a dor era muito grande dessas famílias. Porque até então o indivíduo na cama, ali jogado, colocado em qualquer lugar da casa, dava a impressão de estar dormindo, mas o caixão era o sinal psicológico de que aquela dali é a sua última morada, é o seu último pacote, a sua última roupa. Enquanto ele está no caixão, na mesa, na sala, sendo velado, a família, de certa maneira, ainda se consola uns aos outros. O drama mais difícil é quando eu pegava a tampa para fechar, para selar com S, o caixão. Porque ali parecia ser, ali é a despedida. A tampa, uma parede, um muro. Ali deixa-se intransponível. Eu não posso ir com ele e ele não pode mais sair para ficar conosco. Aí a dor muitas vezes explodia em desesperações, em gritos, em lamentações, em pessoas desmaiando. Eu tinha que fazer meu trabalho, entregar o caixão e muitas vezes apenas assistir o féretro, porque daí em diante a atividade era de outros funcionários da funerária. Então, isso me deu um mirante do nosso conflito social, de como ainda não lidamos bem com a morte. E dentro da própria doutrina espírita, mesmo nós sabendo muito, saber é uma coisa, é estudar, é compreender, é entesourar intelectualmente o conteúdo sobre a morte. Muitas vezes, quando ela surge de inopino, e o coronavírus está demonstrando isso, o acidente, a tragédia, o homicídio, bala perdida e o próprio suicídio, nós ficamos completamente chocados e desarvorados, peixes fora d'água, sem saber como reagir, como superar aquela dor que se apresenta de inopino, que se apresenta de chofre, nos machucando profundamente as carnes da alma, um dizer poético de Joana de Ângeles. Portanto, coloca aqui que ele não aprendeu a se libertar desses liames, que é um desafio, porque a família é o cadinho onde a gente faz as maiores experiências evolutivas ao chegar na Terra. E permanecemos dentro dela até o fim da vida, seja na família original, seja naquela que passamos a formar com filhos, esposa, marido ou companheiros. Aí ele prossegue aqui numa síntese perfeita de Geraldo Campetti. Não se libertou dos familiares, não preparou a si nem a família para o momento da separação pela desencarnação. Embora tendo sido fiel e bondoso discípulo do Evangelho, não aproveitou integralmente as lições recebidas. Curioso isso. Então, Dimas pegava muito o Evangelho para os outros. Ele em si não fez um aproveitamento integral, não no sentido de vivência. Nós que já lemos o capítulo, percebemos que Dimas foi um cristão legítimo. Não é a questão da vivência. Na rua, os outros. É a maturação destes conteúdos internos, sabendo que a lição que eu ministro ao outro, amanhã será a lição que eu vou viver dentro de casa. Muito fácil a gente consolar as pessoas quando há um corpo da pessoa, de um familiar, no meio da sala. Estou consolando o outro. Chego com várias palavras nobres, esperançosas, como meus pêsames, receba meus sentimentos, eu compreendo a dor que vocês estão vivendo. A gente compreende intelectualmente. Duro é quando a morte adentra-se à nossa porta e furta, e assalta, e sequestra um filho, pai, uma mãe. Aí a gente compreende a dor. Narro aqui para os amigos a experiência de que quando minha mãe desencarnou, e já contei várias vezes dentro do CLAU, estava acompanhada de nossa querida Ana Guiomar, que foi quem a assistiu na sua desencarnação. Desencarnando no dia 8 de setembro, nós a sepultamos, o seu corpo, no dia 9. Era um domingo à tarde, quando ela foi sepultada. E na segunda-feira, dia 10, nós saímos da nossa cidade, Juazeiro, eu e Ana Guiomar, com destino a Salvador, com pausa em Feira de Santana. Porque naquela noite eu tinha que abrir a Semana Espírita de Feira. Então, quando chegamos à Feira de Santana, por volta de 2 horas da tarde, naturalmente que o companheiro que nos aguardava
comentou se eu estava preparado suficientemente, seguro, para, à noite, no salão do Clube de Diretores Lojistas, no CDL, eu estava em condições psicológicas, emocionais, de fazer a exposição. E eu disse que sim, porque comentei com o meu anfitrião de que aquele momento, às 20 horas, era o momento de eu confirmar a minha fé. Eu colocar à prova se o conhecimento teórico do Espiritismo agora tinha praticidade e utilidade dentro de mim. Até então, eu compreendia a morte do seu prisma teórico. Eu li muitos livros, onde quase todo livro espírita aborda a morte, não faz apologia, aborda a morte. Então, depois de ler tudo isso que está às minhas costas, 3.000 livros, eu tinha agora de que demonstrar claramente se aquele conhecimento ia me ser útil. Enfrentei a palestra, o mundo espiritual me deu assistência e consegui, razoavelmente, vencer a própria dor que me consumia internamente pela partida do anjo materno para levar a consolação a quem sequer sabia do meu drama naquele momento. Então, foi um dos momentos, há 6 anos atrás, quase 8 anos atrás, mais dramáticos que enfrentei, mas percebi que era possível superá-lo para ir adiante. E que ela não estava morta, ela estava desencarnada, como ainda se encontra. Ela apenas tinha tido, pela morte, a subtração do vaso físico, aos 83 anos de idade. Hoje estaria com quase 92. Mas ela regressava ao plano espiritual, de onde me aguarda oportunamente, daqui a praticamente 50 anos. Embora não aproveitou as lições recebidas, prendeu-se exageradamente aos laços domésticos sem maior entendimento, conferindo excessivo carinho aos familiares, e não proporcionou à família esclarecimento de que dispunha para libertá-la da incompreensão, sendo atingido pelas vibrações de angústia que dela advém. Fantástico isso, numa síntese perfeita, quando, então, o articulista aborda a questão de que, presa ao excessivo carinho, Dimas esqueceu de preparar a família para o desenlace dele. Preparar a família para o momento em que ele poderia eventualmente partir do mundo espiritual. E agora ele era alvo de uma vibração de angústia que dessa família advém. Talvez seja por isso que se cunhou a expressão popular a melhora da morte. Às vezes, o mundo espiritual melhora o moribundo para que a família saia do ambiente, do quarto, da sala, deixe o moribundo sozinho e eles possam retirar o desencarnante do corpo em putrefação, em apodrecimento, em morte, sem a dificuldade que a família oferece nesse momento. Porque a família, quando está muito em cima, gera uma energia muito intensa, que de certa maneira vivifica o corpo, prendendo a alma, o que dificulta enormemente o trabalho dos benfeitores no mundo espiritual para desacoplar, desalojar o espírito da argamassa corporal. Então, essa compreensão começar a fazer parte dos nossos conteúdos, pensamento e de reflexão. Porque muitas vezes uma família consciente, uma família lúcida, ela colabora com a desencarnação, porque aceita intimamente com naturalidade, conquanto por fora possa chorar. Porque chorar é normal. Chorar que é patológico. Se eu me entrego ao desespero, à inconformação, sendo espírita, eu coloco em prova os conteúdos da própria doutrina. Procuro estudar, que procuro aprender. Não, se choro,
demonstra que a pessoa tinha um valor afetivo para mim. Joana de Ângeles, numa página que recebemos há muitos anos atrás, ela afirma de que em alguns velórios o choro não é de saudade, é de remorso. Há muita gente em velório chorando de remorso, que não foi para moribundo, agora desencarnado, o que deveria ter sido. Guardou certas mágoas, certos conflitos, certas prevenções contra o morto, e se esqueceu de fazer o trabalho do perdão e do auto-perdão durante a vida. Como diz o samba, quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Em síntese, o que é que o sambista está querendo dizer? Se você tiver que me homenagear em vida, depois de morto, não dá mais. Eu já estarei em outra dimensão, em outra faixa de pensamento. Nosso momento, como disse Jesus, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho. Ou seja, enquanto estou com ele na jornada física. Porque pode ser que, sobrevindo à noite, ele busque uma aldeia e eu busque outra. E na manhã seguinte, quando o sol clarear, nós não estejamos mais na mesma estrada, nem em estradas paralelas. Estejamos em estradas distantes. Então, o meu melhor momento com a pessoa quem eu tenho qualquer prevenção é este. Prossegue o estudo extraordinário, gastará desse modo alguns dias para edificar a resistência. É uma pergunta que sobrenada ou transpira desse capítulo. Quanto tempo depois da morte o indivíduo se recupera? Não estou falando em comunicação, não. Comunicação é outro detalhe. Quanto tempo depois da morte o indivíduo se recupera? Às vezes, amigos e amigas, eu fico impressionado de andar por esse Brasil, que tenho andado há 39 anos, e perceber que tem pessoas que acham que no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois, morto querido já está dando comunicação na instituição. Nós aprendemos em um livro intitulado Nos Domínios da Mediunidade, que Oliveira, um personagem que fazia parte daquela sessão mediúnica retratada no livro, havia desencarnado. Tinha 15 dias, metade de um mês que ele tinha morrido. O grupo tinha saudade. Naturalmente que naquele dia, naquela reunião que André Luiz ali aborda como exemplo de uma reunião mediúnica séria, constituída de pessoas idôneas e nobres, houve um momento em que o grupo vibrou por Oliveira e o mundo espiritual, em uma deferência, em um presente ao grupo que o amava muito, resolveu retirar um médio de desdobramento. Olha qual foi a mediunidade. Não trouxe o morto. Oliveira ainda estava em estado de convalescência num hospital do mundo espiritual, 15 dias depois de desencarnado. Trabalhador efetivo da casa espírita e da mediunidade. Então, o morto não veio. Se tirou Raul Castro, o médium de desdobramento do corpo, ele tinha essa peculiaridade. Ele foi levado pelo espaço até a região onde Oliveira estava internado, em repouso e convalescência. Lá, Oliveira, se valendo do perispírito de Raul Castro, disse ao grupo que estava muito bem, que sentia saudades e, utilizando-se de Raul Castro como intermediário, mandou uma comunicação, ditando de espírito para espírito o que ele queria dizer, e Raul Castro, pela linha da cerebral, pela linha mental, mandou para seu próprio corpo, que adormecido numa cadeira da sala mediúnica, deu a notícia de Oliveira. Então, como se vê, 15 dias depois. É verdade que há informações que Herculano Pires, ao desencarnar, deu comunicação cerca de 12 horas depois. Há informações que confirmam que Carbá Schutel, bandeirante do espiritismo da cidade de Matão, interior de São Paulo, fundador da revista até hoje em circulação, RI, Revista Internacional de Espiritismo, deu comunicação
com o corpo dele ainda insepulto, onde ele pediu aos companheiros que queriam fazer um mausoléu muito faustoso, que ele queria ser enterrado, o corpo dele em cova rasa. O próprio Carbachuta veio solicitar. Então, são situações que a gente pode dizer, é uma agulha perdida na floresta amazônica. Caiu do avião para se achar lá embaixo, entre as árvores. Uma agulha, daquelas pequenas, de coser botões de roupa. Não é aquela grande não de crochê, é a pequenininha. Jogue na floresta amazônica e depois tente achá-la. É um caso ou outro. Kardec, na Revista Espírita, destaca que Sanson, estou ilustrando o capítulo, Sanson, membro da Sociedade Espírita de Paris, Sansão para a gente, vamos chamar aqui Sansão. Ele, antes de desencarnar, privou da amizade de Kardec. Vendo que ia desencarnar, deixou um testamento solicitando que Allan Kardec, codificador do Espiritismo, o evocasse o mais breve possível. Kardec foi para a Sociedade Espírita de Paris e, com 8 horas de morte de Sansão, cujo corpo ainda estava sendo velado na sua residência junto aos seus familiares, o evocou. E Sansão veio trazido pelos espíritos e deu uma comunicação, se ressentindo de que ainda estava tonto, com as ideias confusas, e não enxergava bem todos, mas estava feliz porque o venerando mestre havia cumprido uma disposição do seu testamento. Então, são situações muito peculiares. Essa é a exceção. Qual é a regra? A regra é que a maioria passa longo tempo repousando, descansando, e há casos de sono de dias, semanas, meses, anos e até séculos. O indivíduo simplesmente apaga porque não levam a consciência que desperte no além, de imediato. E mesmo que desperte, se perceber uma visita e já saiba ter morrido antes, a pessoa poderá ter um choque de graves consequências psicológicas. Não dizer bem-humorado, corre risco do morto remorrer. Morre de susto. Se reencontrar uma pessoa que ela sabia que previamente já estava no além. Por isso que as visitas no além, elas são realizadas com muito critério psicológico. E eu dou 2 exemplos, mais uma ilustração. Otília Gonçalves escreveu Depois da Morte. Além da Morte, melhor dizendo. Esse livro que está aqui, Depois da Morte, é de Leon Denis. E Além da Morte, Otília Gonçalves, que foi trabalhadora da mansão, primeiro relata as suas 16 horas de agonia que ela viveu no cemitério presa ao carro físico. 16 horas em agonia. Depois que ela foi libertada, levada para uma colônia onde se recuperou, ela foi se integrando ao trabalho, foi compreendendo rapidamente a situação e logo após era admitida como servidora modesta daquele local. Com quem ela lidou até aí no livro? Só com pessoas desconhecidas, pessoas que ela não tinha convivido na Terra. Eram todos amigos e benfeitores do mundo espiritual, mas parente dela nenhuma. De que é que ela se queixava? De que a mãe dela já estava desencarnada há muito tempo. E ela não recebia. Se minha mãe está aqui no além, por que é que minha mãe não vem visitar? Aí, na página 180 do livro dela, ela coloca claramente no 4º parágrafo, de cima para baixo, depois de 2 anos e meio, alguém avisou a ela: adivinhe quem veio te visitar. Lógico que ela explodiu de alegria. Minha mãe. Então ela precisou de 2 anos para receber a visita da mãe. Se formos para nosso lar, nós veremos que André Luiz também demorou a receber a visita da mãe. A mãe não mora em nosso lar. A mãe residia em uma esfera superior a nosso lar. E para ser vista em nosso lar, ela tem que incorporar o perispírito dela, que é muito diáfano, certas substâncias que são comuns na cidade, mais materializadas, típicas da cidade e nosso lar. Ela tornar o perispírito dela mais pastoso e visível ao filho.
esteve com o filho por 6 horas, ele dá a dimensão do tempo, 6 horas, ele pôde matar as saudades da mãe. Então vamos imaginar quanto tempo André Luiz não via a mãe. Porque quando ele estava na Terra, ele já estava órfão da mãe. Ele viveu um largo período na Terra, desencarnou, passou quase 10 anos no umbral. Coloque aí por baixo, ele não via a mãe pelo menos há 40, 45 anos. Então, ter um reencontro desse é um impacto muito grande de alegria. Então, a pessoa tem que ser bem preparada para, na hora que haver o reencontro com o ser amado, esposa, marido, filho, o indivíduo não entrar em choque e correr o risco de remorrer no além, que vai dar trabalho aos guias para reencarnar. Então, no lar, vai gastar algum tempo para edificar, mas os bons se adaptam rápido. Toda pessoa que leva nobreza no coração, mesmo que não leve conhecimento, ela tem mais chance de se adaptar no além. E no Livro dos Espíritos está colocada uma questão de se o conhecimento espírita já nos dá algum ponto significativo após a morte. Levo vantagem, para usar aqui uma expressão da lei de Gerson, eu levo vantagem à desencarnação por ser espírita? Médium, orador, palestrante, assista, presidente de centro, mantenedor de rede virtual dia de quarta-feira. Qual é? Tem vantagem? Em princípio, o conhecimento espírita não é vantagem, é responsabilidade. Ter um conhecimento como esse é uma cruz pesadíssima sobre as costas. Porque eu sei e o outro ignora. O budista ainda ignora, o católico ignora, o evangélico não aceita. O candomblezeiro tem uma ligeira noção, muito pálida. E, portanto, os outros ainda vão chegar a este conhecimento. Eu não. Diante de nós, uma literatura clara, explícita, que diz exatamente como é o mundo espiritual e como chegaremos lá. De que maneira chegaremos. Então, com esse conhecimento, eu não tenho vantagens. Eu tenho uma maior responsabilidade de desencarnar melhor, vivendo melhor. Então, isso nos convida a uma profunda viagem interna para aproveitarmos muito esse conhecimento que estamos tendo. Do lado de Fábio, André Luiz toma conhecimento da fragilidade física dele, que já estava em processo de desencarnação, por doença durante a infância e a juventude, tendo a saber a sua tarefa benemérita. Fábio era médium, era um trabalhador espírita possuidor de mediunidade. O espírito Silveira, que era o pai dele, revela que, ao desencarnar, veio a saber que seu filho recebera realmente um organismo muito delicado, não obstante a missão de servir a causa do bem com muito sacrifício. Praticamente estamos olhando aqui a biografia de Chico Xavier. Chico Xavier reencarnou com um corpo físico profundamente frágil, porque ele foi doente desde a infância. Dona Ivone do Amaral Pereira quase que era enterrada viva com 29 dias de nascida. Com 29 dias, ela teve um ataque de catalepsia. E se não é a mãe dela que apela a Nossa Senhora, Dona Ivone tinha morrido sufocada, enterrada viva. Então, todos esses médios, que pelo menos a gente conheceu e alguns eu convivi, reencarnaram com a saúde frágil, mas se fortaleceram no trabalho e conseguiram ter uma vida provecta. Chico, 92, Divaldo, 92, Raul já escapou de um acidente de carro e de um acidente vascular isquêmico gravíssimo, está aí vivo para contar a história. Julinho teve diabetes, teve que amputar parte do pé, mas viveu até os 65. Dona Ivone foi até os 84. São vidas dilatadas, porque eles conseguiram cuidar bem do corpo físico e, à medida, mesmo que a vida esteja por um fio, o mundo espiritual engrossa o fio. Vai engrossando o fio e o indivíduo vai ficando na Terra. E quando pensa em sair,
o mundo espiritual oferta uma moratória para que ele fique mais tempo. Revela que na sua última existência fora muito negligente com a saúde dos escravos, porque Fábio se reencarnou problemático, porque na existência anterior ele fora escravocrata aqui mesmo no Brasil, ali na região do Rio, porque toda essa narrativa aqui é centrada no estado do Rio de Janeiro, onde o Frei Fabiano de Cristo é muito querido, por isso a casa transitória que leva o seu nome. Portanto, ele fora um escravocrata e castigou bastante os escravos. Como muitos deles morreram por severas disciplinas e falta de alimentação, isso gerou em Fábio consciência de culpa. A consciência de culpa fragilizou o perispírito dele. Fábio desencarnou. Foi profundamente atormentado no além pelos negros que o odiavam. O mundo espiritual se apiedou, resgatou Fábio depois de algum tempo e o emboscou na matéria, com o perispírito traumatizado, o que gerou um vaso físico bastante suscetível à doença, mas deu a ele a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, deu a ele faculdades mediúnicas, com as quais ele desempenhou bem, resgatando a sua dívida, a sua insanidade do passado. O pai, que tinha sido também personagem, veio à Terra primeiro para receber Fábio como filho, deu-lhe a ele o corpo de carne que ele precisava para o trabalho e depois regressou ao mundo espiritual para se juntar ao grupo que dava suporte mediúnico ao próprio filho. Por isso, Jerônimo e Aristeu aplicam passes em Fábio e o inspira a tomar um banho morno. Já temos aqui a melhora da morte, né? Uma família, Mercedes e os filhos estavam em cima, gerando uma teia vibratória que dificultava retirar Fábio do corpo. Então, Jerônimo, especialista no assunto, teve uma ideia. Deve usar muitas vezes. Então, vamos dar uma melhora fictícia a Fábio. Melhora ele, a família dá um repouso, achando que ele vai se recuperar, e quando a família sair, a gente o retira. Ele tomou um banho morno, fluidificou a água, absorvendo as substâncias nocivas que estavam enfermando sua máquina física, não tirando tudo, tirou em parte, proporcionando uma melhora fictícia para que ele participasse do último culto do Evangelho no lar com seus familiares. Então, feliz é o moribundo que tem a oportunidade de, antes de partir, ler uma página edificante, fazer uma prece, estar com a família num momento de religioso, se é evangélico, cantar um hino, ler um salmo, se é católico, receber a bênção ou a extrema-unção de um sacerdote, ainda com lucidez, budista, está cercado do seu mestre, dos monges. Nós, os espíritas, temos a possibilidade de a desencarnação nos surpreender num círculo. Recentemente circulou pela internet a desencarnação de um padre em uma cidade do Canadá. Veio que muita gente viu. O padre estava ministrando uma missa e foi andando, e a última palavra que ele falou, Deus. Ele com a Bíblia na mão, porque Deus, ele parou, se vê aquele estacato, ele cai. Todos correm, ataque fulminante do miocárdio. Ataque cardíaco fulminante. Mas que momento extraordinário aquele homem escolheu, ou escolheram para ele, para tirá-la do corpo. Ele desencarna sobre a vibração de todos os orantes da missa e a última palavra dos seus lábios foi Deus. Fantástico. Quando Mahatma Gandhi recebeu 3 tiros de um fanático sikh paquistanês, ele tombou ao chão na escadaria de um prédio público e exclamou olhando para o seu algoz, já preso pelos policiais, Oi Rama, em sânscrito, o que traduzido significa ó Deus. Então, usando da sua língua natal, Gandhi diz ó Deus, e saiu da vida para entrar na história, a imortalidade. E o fanático que o matou para entrar na prisão, onde apodreceu até os seus últimos dias na Terra. Então, é um momento sublime. Desencarnar quando estamos vivendo um momento de prece,
Porque há momento certo e há momento errado. O indivíduo viveu uma briga, um atrito, uma discussão, e logo depois de desencarnar, entra todo desajustado no mundo espiritual, porque entra sobre as vibrações do ódio, da malquerença, do conflito, da maldade de si e do outro com quem altercava naquele momento. Desencarnar depois de uma prece é um dos melhores momentos, mas peço a todos aqui não desencarnem agora, porque a reunião vai até às 9h30. Aguardem um pouco. Sentado à mesa com sua esposa, Mercedes, e os filhos, ele abriu o Novo Testamento em 1 Coríntios 15:43, e depois quiser examinar. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. A corpo espiritual é a corpo animal. Perfeito. O corpo espiritual é o perispírito. O corpo animal é o corpo material. Nosso organismo, ele tem prazo de validade, foi feito para ter uma certa durabilidade. Depois desse tempo, suas peças se desarticulam e quando uma delas, principal, se desestrutura, o indivíduo é obrigado a ejetar-se do vaso físico. Inspirado pelo pai Silveira, desenvolveu comoventes comentários, o próprio Fábio, ressaltando já seu retorno ao mundo espiritual, encorajando a esposa à luta sem a sua presença. Quando eu estive em Uberaba, em 1999, 21 anos atrás, eu pude ver uma sessão do Centro Espírita Aurélio Agostinho, na segunda-feira de Carnaval. Estávamos lá, eu e 50 pessoas de Itabuna, éramos uma caravana. E assistimos Celso Afonso de Almeida, médium, psicografar 4 cartas consoladoras aquela noite. Já até as comentei. 2 de motociclistas, uma de um personagem, que era esposo de Dona Alessandra, Jaime, e o outro de Luciana, uma menina que havia desencarnado em Campinas, vítima de câncer, leucemia, no sangue. Então, Jaime, que escrevia para a esposa, Dona Alessandra, tivera 2 filhos com ele, Gabriel e Rafael, Jaime escrevia agora uma comovente página, 8 meses depois da sua desencarnação num acidente em Curitiba, Paraná, e no final ele colocou algo que nunca esqueci. Para a lei, diminutivo de Alessandra. A viuvez lhe surpreendeu muito jovem, com 2 filhos para criar. Eu, agora, sou morto, lembrança, ausente. Não posso estar em casa cuidando dos nossos pequeninos. Pelo que, se você vier a encontrar um braço amigo, um companheiro que lhe corresponda aos sentimentos, você tem todo o direito de refazer sua felicidade. Porque o verdadeiro amor nos unirá sempre. E estarei no mais além e aguardando quando tudo isso terminar. Seu, sempre seu, Jaime. Não era uma mulher muito bonita, eu estive conversando com ela para conferir se ela dava credibilidade à mensagem, e ela deu, mostrando que todas as informações ali estavam absolutamente verídicas com o falecido marido. Então ela tinha olhos muito bonitos, os olhos dela eram verdes, mas ali estava arrostando a dor da viuvez com os 2 pequenos. Saiu, voltou para o Paraná. Ninguém poderá dizer se ela não refez a própria vida. Não nas bases do amor intenso que talvez tenha com Jaime, mas talvez na base da ternura, do afeto, do carinho, que são valores também que podem unir 2 corações na construção da constelação familiar. Então, ele coloca ela a par de tudo isso e coloca de que, como 2 aves, eles estão unidos. Outros, contudo, guardam ainda a fragilidade do beija-flor, expressão que ele usou. Depois do culto, Fábio recebeu as aplicações magnéticas de Jerônimo para lhe patrocinar o desligamento. É fascinante o capítulo, porque Jerônimo começa a aplicar
passes nas regiões do coronário, do cerebral e do cardíaco. E quando a família vê a disposição dele, está muito bem, ele tomou banho sozinho, ele saiu do banho com o pijama, veio para o quarto, fez o culto, a família se recolheu para dormir, dando a ele talvez aquela uma noite de repouso que ele não tinha, Jerônimo começou a aplicar passes em determinadas regiões do corpo físico. E quando chegou na região dos pulmões, um certo vaso muito grande se rompeu pela injunção vibratória de Jerônimo. Naturalmente que Fábio deu uma golfada de sangue. Já que a tuberculose começava a avançar nele, o Jerônimo apenas apressou que o bacilo de Koch fizesse o seu trabalho. Ele deve ter gemido alto, a esposa percebeu. Voltou ao quarto e viu Jerônimo já mergulhado em golfadas de sangue, as chamadas hemoptises de sangue. Naturalmente que despachou uma pessoa para buscar o médico. O médico veio o mais rápido possível. Fizeram corte no braço, a chamada sangria, tisanas, aplicaram diversos recursos que se tinha à época para tentar estancar a hemorragia. Mas André Luiz então narra que Fábio começava a se liberar do corpo e pairou acima do corpo. Corpo na cama, Fábio, corpo. E acima dele, Fábio, espírito. Começava o processo da liberação. Para o mundo, Fábio está morto, mas ainda não está desencarnado. Há uma diferença entre morrer e desencarnar. O médico deve ter visto ali que o batimento cardíaco parou. Se dirige à viúva e diz: infelizmente, perdemos o paciente. O seu Fábio está morto. Mas para o mundo espiritual, a atividade ainda não terminou. Fábio apenas se desprendeu do vaso físico. Em bom estado, ele estava tranquilo. E, ao contrário de Dimas, cujo cordão fluídico entre o perispírito e o corpo foi cortado mais de 24 horas depois, Fábio teve o cordão entre o perispírito e o corpo cortado 1 hora depois de morto. Meus amigos, minhas amigas, isso é preparação. Isso é evolução. É a pessoa que se ajusta para, quando a desencarnação ocorra, o desprendimento seja o mais breve possível. 1 hora depois, o cordão foi completamente desatado e Fábio se encontrava completamente livre. O pai dele, Silveira, inutilizou os derradeiros fluidos vitais, né? Ou seja, aplicou algum tipo de passe de energia para dissolver as energias do corpo, evitando um processo de vampirização. Há outro livro de André Luiz que mostra um personagem que ele vai a um matadouro. E parece que está em Os Mensageiros. E esse personagem é arrastado por entidades indignas para um matadouro. E André Luiz vê cenas absolutamente de horror. As entidades desencarnadas se atiravam contra as poças, se atiravam nas poças de sangue dos animais que recebiam a chunchada. O chuncho é uma espécie de ferramenta que dá um corte no pescoço para a sangria. Hoje tem outros métodos. É um choque elétrico no cérebro. Quando o boi entra naquela vala dos matadouros e frigoríficos, ele recebe um choque elétrico na cabeça. Esse choque elétrico anestesia e o boi perde a consciência. O boi desmaia. Depois ele é morto. Porque existem novos métodos de matar animais hoje com menos dor. Não foi aprovado. Naquela época era o chuncho. O chuncho era aplicado. Eu, pessoalmente, fui com meu pai a uma roça na periferia de minha cidade e pude ver um bode. E uma pessoa de frigorífico, como era a matança? Era um pau. Era uma pancada na cabeça do bode segurando no chifre. Aí ele se atordoa com a pancada, depois ele é dissecado. Meu pai ficou horrorizado ao ver aquilo dali, que saiu
repugnado. Uma cena realmente que não merece maior comentário. Então, esses fluidos foram dispersados e o desencarnado, tranquilo e confiante, foi conduzido para a casa transitória de Fabiano para o devido repouso, para o refazimento. Tanto que nos capítulos seguintes, 17, que vai ser quarta-feira que vem, nós poderemos observar de que depois da desencarnação de todos, o Fábio demonstra uma tranquilidade no além, a tal ponto que o mundo espiritual proporciona à sua esposa Mercedes um encontro com ele no além. Ela é desdobrada, vem ao mundo espiritual em desdobramento e reencontra com Fábio para matar a saudade poucos dias depois da desencarnação dele. Ela recebeu isso como prêmio e gravou o sonho, quando voltou para o corpo, deixou na memória as imagens de que estivera com o marido, de modo a lenir um pouco a saudade e a dor da separação física que sempre fica quando nossos entes queridos embarcam no comboio para o mundo espiritual. São 9h01. Gostaria de ver se pode ser aberto para comentários, para análise, Benito. Pode sim, porque a gente tem mais 30 minutos, é a hora normal da aula. Ótimo, então vamos abrir aí, porque o capítulo, essa é a síntese desse fantástico e fascinante capítulo 16. Pessoal, quem quiser falar, só desabilitar seu microfone. Marcel, Diga. Marcel, boa noite, querido. Boa noite, tudo bem? Tudo. Feliz por estar aqui, viu? Muito feliz mesmo. Bom revê-la, bom revê-la. Que bom. Eu queria que você comentasse assim, repare só, já no finalzinho no estudo do livro já, ainda nos parágrafos últimos, tem que o pai de Fábio, ele, inclusive, quando Jerônimo corta o apêndice luminoso, ele diz assim, está completamente livre, ele declara, né? Aí o pai enternecido deposita na fronte do filho, né, um beijo, e ele diz assim, não desejo que ele me reconheça de pronto. Não seria aproveitável levá-lo agora às recordações do passado. Eu queria que você comentasse porque era para ele não ficar angustiado, porque o pai teve esse cuidado assim com ele. Eu queria que você comentasse sobre isso, viu? Porque ele demonstra o tempo todo estar pronto para essa hora, ele conversa com a esposa, com os filhos, faz toda a recomendação. E aí, é o que o pai está evitando em relação a ele revê-lo na espiritualidade? Veja só, Sônia, muito bom. Está nos últimos parágrafos, né? Isso. No antepenúltimo. O pai enternecido depositou sobre a fronte do filho desencarnado, em brando sono, um beijo repassado de amor e entregou-o a Jerônimo asseverando. Não desejo que ele me reconheça de pronto. Sim. Não seria aproveitável levá-lo agora a recordações do passado. A recordações do passado é de quando eles dois estiveram reencarnados numa fazenda ali no estado do Rio de Janeiro, e o pai era o dono da fazenda, e Fábio era o filho dele, e ele castigava os escravos violentamente, matando alguns na chibata. Então, a lembrança não era daquela existência, Silveira Fábio, era da existência anterior, ou seja, corria-se o risco de quando Fábio fitasse o pai, mnemonicamente a memória dele voltaria àquele passado e ele tomaria um choque. Ele talvez não chamasse nem o pai, Silveira, ele chamaria Luiz, pai Luiz, que era o nome que ele tinha na outra reencarnação. Aquilo seria um choque e o pai prudentemente achou melhor não aparecer, para que Fábio vivesse as primeiras experiências da desencarnação com Jerônimo, com André Luiz, com a irmã Zenóbia, e o pai apareceria mais tarde. Você vê a prudência de preservar o filho de recordações que poderiam ser
desastrosas. Entendi. Muito sensato, né? Muito bom, muito bom. Muito. Obrigada, Marcelo. Ok. Mais alguém Marcel, disponível aí? Ô, Diga. Marcel, muita Lá. gente Marcel, muita gente quando desencarna, principalmente no meio espírita, diz assim, ao despertar, eu vou ver minha mãe, eu vou ver meu pai, eu vou ver meus entes queridos. E muitas vezes não há possibilidade por diversos motivos. E fico decepcionado. Como lidar com essa decepção quando essas pessoas não têm um certo grau de consciência, né, que eles não viram o ente querido pela diferença vibratória? Como diria Dona Clementina de Jesus no velho samba, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Muita gente sonha. Em culturas religiosas como a católica, talvez se tenha a ideia de que quando eu desencarnar, eu vou encontrar o céu. Aquele lugar branco, São Pedro na porta, agora com a nova profissão, ele que foi pescador e agora trabalha com chaves, né? Ele fez um curso pelo Sebrae, agora é chaveiro. Aí ele abre a porta do céu para que você entre e vá curtir a eternidade na beatitude e na virtude. A visão do evangélico, ele vai encontrar-se com Jesus, que o arrebatará para o céu, porque ele aceitou Jesus em vida. Para o budista, após a morte, será arrebatado por Brahma, para ser levado às instâncias de luz, longe da roda de Sansara. O judeu, para uma outra visão. Qual é a visão nossa espírita? É de que gostaríamos muito de reencontrar os familiares que nos antecederam. Mas é esse o relato que temos visto na maioria dos livros? Não. Por incrível que pareça, não é. Raramente encontramos este relato. Renúncia. Vejamos Renúncia de Emmanuel. Assim que houve a desencarnação de Alcione, quem a veio buscar? O pai dela e a mãe. Isso. Temos Cirilo Davenport e Madalena Villamil. Pai e mãe, com Antênio, era o mentor de Sírios, que autorizou a reencarnação dela, vieram buscá-la. Mas Alcione, minha gente. A evolução daquela mulher é inconcebível na Terra. A evolução dela não tem parâmetros hoje no planeta. Ela é uma estrela, ela não tem mais forma humana. Alcione é um foco de luz, é um fascículo de luz. É diferente. Será que Chico foi recebido pela mãe? Não temos essa informação. Dona Maria João de Deus. Porque ela pode já estar reencarnada. Então, Chico foi recebido por Emmanuel. Não se sabe, não se tem certeza se ela estava ou não no mundo espiritual. Aparentemente, ela estava, por causa daquela filmagem que foi feita em Belo Horizonte. Ele no hospital e a filmagem de 2 rastros de luz entrando pela janela. Filmada por uma câmera. E Chico afirmou, era minha mãe e Emmanuel me visitando, pedindo que eu tivesse paciência, que a desencarnação surgiria meses depois ele desencarnaria. Então dá a entender que a mãe dele estava no além ainda, ter recebido ele. Mas por Joana de Ângeles, nós temos a informação de que ele foi recebido pelo Cristo. Ele subiu direto para uma esfera onde Jesus o recepcionou, segundo a mensagem psicografada por Divaldo, ditada por Joana, 2 dias depois da morte de Chico. O único documento que retrata Chico chegando ao mundo espiritual. Então, nem sempre encontraremos, Benito, os familiares de primeiro, porque muitas vezes poderá haver um choque. Você imagina evangélicos, católicos, pessoas judeus, sem muita visão do além, sendo recebidos pela comunidade dos rabinos, dos amigos que o antecederam. É um impacto muito grande. Nesse ponto, o livro de André Luiz, E a Vida Continua, o último, é muito claro. Né? Notamos ali que Evelina Serpa desencarnou no mesmo período de Ernesto Fantini. Ao chegarem no além, não receberam visitas de parentes. Não tiveram.
foram todos cercados por pessoas que, para ela e para ele, eram estranhas. Eram pessoas amistosas, cordiais, do hospital. Mas ela não conhecia nem ele, conhecia ninguém. De repente, eles dois se encontram. Mas os dois ainda estavam sob o manto da perturbação. Evelina apenas achava que tinha reencontrado o velho amigo que conheceu numa estância hidromineral de Minas Gerais, onde conheceu com a mesma doença. Até então, aí foi que Ernesto levantou. A senhora já descobriu em que hospital está? Quem é que paga as contas? Por que a senhora não recebe visita de seu marido? E eu não recebo a visita de minha mulher? Aí as desconfianças foram começando a surgir. Até que veio, 6 meses depois, a informação pelo instrutor Cláudio, personagem do livro, que Evelina estava desencarnada. 6 meses depois. E ela não narra encontro com parentes. Ela só foi conhecer um namorado chamado Túlio. Túlio foi um ex-namorado dela na Terra, a quem ela preteriu para casar-se com Caio Serpa. Ela vai encontrar para descobrir a trama, que eu não vou contar, vocês vão ler o livro, que a trama é muito complexa e a vida continua. Então, podemos dizer que isso também é uma preparação para a adaptação da vida no mundo espiritual, não é isso? Para não haver um choque, a pessoa aos poucos se adaptar de maneira mais rápida. Exatamente. O mundo espiritual tem uma pedagogia suave que nos prepara para o reencontro com os entes queridos quando não temos estrutura já antecipada para perceber isso. Não é o nosso caso. Nós, do Cláudio, os estudiosos mais profundos, já estamos conscientes. Se a gente reencontrar do outro lado, se eu abrir os olhos do outro lado e ver logo a Olindina, imagine, eu topar com a Olindina do outro lado, o que é que eu vou dizer a ela? Olindina, não tenho vaga, mulher. Ainda não tem vaga. Adolescente, né? Você está adolescente. Ou adolescente. Vá para o clube, porque não tem vaga ainda não. Porque ninguém morre, nem ninguém sai. Aí não dá. Ô, Marcelo, você citou o caso de um conhecido seu, né, de um relato seu. Aqui também, Fábio faz recomendações à sua esposa Mercedes. Diz assim: não posso exigir de você fidelidade absoluta aos elos materiais que nos unem, porque seria exercer cruel opressão a pretexto de amor. Mas embaixo ele diz que, felizmente para nós, cultivamos a ligação imperecível da alma. E aí ele depois diz também que os filhos dele ainda frágeis necessitam do amparo amigo na orientação da vida prática. E assim, e deixa claro para ela que ela também, podendo consorciar-se mais tarde para os cuidados com os pequenos, que ela estava liberada. Eu achei também lindo a exemplo do que você citou, né? Exatamente. Na página 250, ele coloca de que não pode exigir dela a fidelidade absoluta aos elos materiais que os uniam. Porque seria exercer cruel opressão a pretexto de amor. Não. Então, deixou Mercedes livre, sobretudo numa época, quando estamos aqui lendo esse livro, nós temos que considerar o contexto de época. Então, no contexto de época que esse livro foi escrito, e os fatos se deram, talvez início do século, qual era o costume da cultura brasileira? A mulher ficava viúva e não se casava. Muitas vezes não se casava. O homem se refazia. Ele ficava viúvo e ele refazia rapidamente o casamento. É como se ele voltasse a ser um par. Ele voltasse a ser um partido livre para voltar a casar. Mas não era esse o contexto da mulher. A mulher, já que tinha filhos, a tendência dela era permanecer viúva, cuidando dos filhos, depois dos netos, e morria sem ninguém. Exemplo disso eu tenho de minha avó. Minha avó teve 8 filhos. Depois que o marido partiu, na cidade aqui da Bahia, Itiúba, foi ali sepultado o corpo dele, ela migrou para Juazeiro com os 8 filhos pequenos, onde está minha mãe, e nunca mais ela se casou. Não teve envolvimento com homem nenhum até os 90 anos de idade. Então, minha avó ficou mais tempo viúva do que casada.
porque aos 40 anos ela já era viúva, com os 8 filhos, porque se tinha filho muito cedo naquela época, uma a cada ano. Teve os 8, parou a produção, o marido adoeceu, morreu. E 50 anos mais ela ficou viúva, sem refazer a própria felicidade. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a fila não anda, ela voa. Mal está sepultando o marido no cemitério, ela já está fazendo a cotação e abrindo-se ao mercado de trabalho. De modo que rapidamente a fila anda, novos companheiros são ajustados, novas companheiras também. Hoje a fila voa ao som de jato, que transpõe a velocidade do som. É impressionante daqui observar o estado profundo de meditação de João Moisés, sempre, né? Atento, né? O grupo virtual é fantástico, né? Ele está em desdobramento, ele está em contato conosco, né? É o seu poder. Sempre desdobramento. Isso. Você tem o poder. Eu tenho uma inveja da mediunidade dele de desdobramento incrível. Um dia também chegarei lá. Rapaz, a sua mediunidade também está muito boa. Você estava enxergando até perispírito, né? Perfeitamente. É, Marcelo? Até Você está isso. enxergando até perispírito, eu estava com a camisa. Você disse que eu estava sem camisa. Olha aí, já voltou. Que beleza. Alvinitente esse corpo espiritual. Branquinho, né? Tipo de espíritos da primeira classe, puro. Ave Maria. Meus amigos, temos ainda 15 minutos. Quantas pessoas estão nesse momento no grupo? Umas 30, 21. 40? 21 pessoas. 22. Não, eu contei 21. Eu 22. contei. Tá marcado aqui 22 pessoas logo 24 embaixo. pessoas. Eu contei Cláudia e 24. Ananda, que estão juntos lá, nenhuma questão. 22 com Cláudia e Ananda. 22. Amanda, 22. A gente está aqui Tem escrito discutindo o aqui que a gente quer participante, encontrar né? depois que a gente morrer da família. Ótimo, deu ar da graça, meninas. É. A gente está discutindo quem da família a gente quer encontrar quando a gente morrer. Quem a gente queria que recebesse a gente. Quem você não quer encontrar, já sei quem é. Para isso, Pedro. Esse Pedro é um linguarudo. Apareceu uma Margarida aí? Ô, Marcel, Riga. vai eu novamente, viu? Tem uma consideração de André Luiz que diz assim, viu? Reparei que Jerônimo repetia o processo de libertação praticado em Dimas, mas com espantosa facilidade. Então, eu queria perguntar assim a você, né? O processo de libertação de qualquer que seja o espírito, né? Sempre vai ser, o procedimento é igual. Agora, para uns é mais fácil e para outro mais complicado. É assim? É sempre igual? Não. O procedimento desencarnatório nunca existe dois iguais. Eles podem se assemelhar, iguais, nunca. Cada desencarnação é completamente diferente da outra. Única. Nem toda desencarnação é assistida. Nem toda desencarnação é assistida por mentores. A quantidade de pessoas que morrem diariamente, aproximadamente 150 mil pessoas morrem diariamente. Não importa se é morte morrida ou morte matada, mas 150 mil pessoas, em média, partem. Nascem também centenas de pessoas diariamente. Ora, você tem, então, você não teria mentores, nem guias, nem Jerônimos disponíveis para toda desencarnação. Há pessoas que, pelo nível evolutivo, podem fazer sua própria desencarnação acontecer.
Tem suicídio. Mas o processo é assim, sempre plexo solar, é isso? É sempre Não, mesmo? nem sempre. Varia porque cada espírito que está desencarnando tem regiões mais sensíveis do que a outra. O procedimento, em tese, eu concordo com você no seguinte, é que para libertar o espírito, o perispírito do carro físico, você tem que atuar magneticamente em determinadas regiões que liberam o espírito. Uma delas é começar pela cabeça, pelo abdômen e também pelo tórax, a região do coração. Essas 3 regiões merecem um tratamento logo de imediato, porque são as 3 que devem ser finalizadas para libertar o espírito por inteiro. Esse ponto eu concordo com você. O padrão está que estas regiões merecem atenção em primeiro lugar. As outras são periféricas, são secundárias. Elas serão vistas posteriormente, ou elas se deslindam naturalmente em função da falência dessas 3 primeiras. A região cerebral, a região gástrica e a região cardíaca. Sendo elas atuadas, o espírito se desprendendo aí, as demais se desprendem com facilidade. Se desinforma o indivíduo com maior facilidade. Entendi. Aí tem um galo danado aí, né? Toda hora canta aí. Aí tem um galo que tá assistindo a aula. Marcel. Não, vamos aqui. Diga, Marcel. Jorginho. Diga, Jorginho. Estou lhe ouvindo muito bem. Tudo na paz, né? Veja bem, o processo de desencarnação, em alguns momentos que a gente vê na literatura, nós percebemos que tem, vamos dizer assim, vamos chamar de um trauma do desencarnante em função do próprio aspecto dele. A maioria tem esse trauma. Esse trauma, ele acaba influenciando psicologicamente o indivíduo durante o plano, a vida espiritual e também nas reencarnações dele. Por exemplo, pessoas, acho que a gente já até comentou sobre isso em alguns momentos, pessoas que têm um pânico, não é medo, é pânico, por exemplo, de baratas. Pode ser que ela participou da desencarnação dela, que ela viu bichos. Por exemplo, pessoas que têm um pânico com água. Pode ter esse trauma no momento da desencarnação, de um afogamento. Vejamos. Vamos fazer aqui uma análise. Em 20 séculos para cá, de Jesus para cá, se cada um de nós teve uma reencarnação por século, nós já nascemos 20 vezes, já morremos 19. Certo na matemática? Sim. Todo mundo já se reencarnou 20 vezes, mas só desencarnou 19. Certo. E a próxima desencarnação completa 20-20. Sim. Muito bem. 2020, Como foi as nossas 20 reencarnações? Mergulhamos no corpo. Mas como foram as nossas 19 desencarnações? Cada uma delas foi diferente. Mas nós não conseguimos ainda aprender a eliminar o medo da morte. Porque essa foi uma deficiência das religiões e dos religiosos. Se de 20 séculos para cá a morte tivesse sido objeto de estudo dentro das religiões, comentada, discutida, estudada, nós hoje seríamos uma sociedade menos medrosa, menos covarde em relação à morte. Isso não foi feito. Então todo mundo anda ainda com o medo da morte, mesmo os espíritos. Aí vamos para um aspecto. Como foi o gênero de nossa morte? Uma morte, quando ela é natural, ela é como uma vela que vai se apagando. O barbante vai consumindo, vai derretendo a parafina, que vai se depositando em gotas do lado. Chega um momento que o barbante chega ao final, ele queima o último lance dele, o barbante que é um cordão feito de algodão, ele queima, a vela acaba.
Quando a morte é assim, ou seja, o esgotamento natural dos órgãos, Exaustão. o indivíduo na cama, a exaustão dos órgãos, ela desprende o espírito lentamente. A sua entrada é um pouco mais suave, tranquila no mundo espiritual. Mas a bala, impacto, tragédia, suicídio, a doença fulminante, ela causa uma ruptura do laço de maneira trágica, violenta, projetando o indivíduo no além, que muitas vezes essa perturbação perdura por muito tempo. Quando eu li a revista Planeta, de 1974, um número bem antigo, lá estava a narrativa da experiência do tenente Ruitenberg Rocha. Ruitenberg Rocha havia morrido com um tiro na Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932, quando lutou defendendo o governo de São Paulo contra Getúlio Vargas. Ali ele foi atingido no fronte de guerra e morreu. Agora, em 1964, exatamente 32 anos depois, um grupo familiar fez uma sessão mediúnica no edifício na capital, São Paulo. E naquela ocasião, naquele grupo familiar, Ruitenberg se comunicou por um médium inconsciente, sonambúlico. Quem conversou com Ruitenberg ficou sabendo do nome dele e perguntou: quem é você? Eu me chamo Ruitenberg Rocha e sou subtenente. Minha idade é tal, meu número de patente é tal, tal. Ele deu dados que o grupo teve o cuidado de anotar. A comunicação foi tão autêntica que no dia seguinte o grupo de pessoas foi às bibliotecas, foi ao quartel do Exército fazer pesquisa e descobriu que havia existido aquele subtenente e que ele havia morrido 32 anos com um balaço no peito. Na reunião do dia anterior, se perguntou quem foi que ele trouxe aqui. Ele disse, meu pai. É que o pai dele já estava no mundo espiritual, ou seja, a perturbação de Ruitenberg durou 32 anos. E teve que reclamar o pai, ir para o além, desencarnou depois do filho, ajudou o filho no além e o trouxe para uma reunião mediúnica para ele ser conscientizado que já tinha 32 anos ele estava morto. Ele ainda estava preso na década de 30, já era a década de 60, ano do golpe militar. Então, Jorginho, em síntese, quem é enterrado vivo? Pessoas que morrem com balaço, se não tiverem uma evolução, reencarnam com fobia. A hidrofobia, horror à água. Claustrofobia, horror a lugares apertados. Porque como morreu debaixo da terra, muitas vezes as pessoas catalépticas no passado. Quem tinha peste bubônica era sepultado logo depois de dar as crises. Mas a pessoa não estava morta. Estava num estado de catalepsia e era enterrada viva. Morria lá embaixo pela falta de oxigênio. Então, muitos desses personagens reencarnaram mais tarde com claustrofobia e terão que se submeter a determinados tratamentos de psicológico, psiquiátrico, para se libertarem da fobia, que é oriundo de um trauma da desencarnação que foi violenta. Há casos e casos imensos merecendo um cuidadoso reparo das ciências da psique e acompanhamento psicológico especializado. Ô, Marcel, duas coisas. Faltam só apenas 2 minutos. Eu tenho visto muita gente falar que esse rol de morte nessa pandemia do Covid-19, que muitas pessoas estão tendo um tempo de vida abreviado. Isso procede ou não? Não, eu sou muito cauteloso nesses períodos que estamos vivendo. Qualquer opinião nesse período aqui pode ser uma especulação. O vírus tem especial mortalidade entre idosos. Isso é científico. Pessoas com mais de 60 anos com doença pré-existente. Tem gente aí de 90 anos de idade que está superando. Então, quem fuma, quem bebe, quem é hipertenso, quem é diabético, tem uma série de transtornos já pré-existentes, tem o organismo mais frágil. Se pega o coronavírus, tem muito mais chance de desencarnar. Menos letal entre 60 para a infância, porque o nosso sistema imunológico está mais ativo. Então, é possível que um caso ou outro isolado, a pessoa esteja indo antes da hora, mas em obediência à lei. Poderia ir mais adiante, mas a lei antecipou o retorno da pessoa ao mundo espiritual, aproveitando a infestação, porque tudo está dentro do contexto da lei. É que a lei é muito flexível.
Alguns podem mais ficar algum tempo e outros podem ir mais antes. A lei avalia caso a caso e medindo o mérito, medindo as intercessões que são feitas da pessoa, avalia se a pessoa deve ficar ou se a pessoa deve partir. Cada caso é uma história não podendo ser tabulado por régua comum. Pronto. 9h30, viu, Marcel? Ok, amigos. Muito obrigado pela presença de todos. Formulo votos de paz. Que alguém faça a prece de encerramento. Que assim seja. Foi a prece mais curta que eu já vi em minha vida. Louvado seja Deus. Estou no mundo virtual. Grande abraço para todos, viu? Valeu, obrigado. Até Até a próxima quarta-feira. quarta. Felicidade. Um abraço a Vamos viver todos. todos. Boa. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Noite. Tchau, meninas. Tchau. Tchau, menino. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Fala alguma coisa, Chico? Boa noite. Você tá dormindo, Muito né? bom ver você. Estava morrendo de saudade, viu? Estava morrendo de saudade. Bom mesmo. Aí, João Moisés. João, fale alguma coisa aí, João. Gente, dormindo direto não agora. atrapalhe quem já desencarnou. E Jorginho cheio de barba, gente. É. Jorginho cheio de barba. Vai